No tema de número 1383, o STF volta a decidir sobre o princípio da anterioridade no direito tributário e ele agora reafirmou a sua jurisprudência num sentido que, inclusive, eu já tinha trazido em outros vídeos aqui no canal. Então, dessa vez eu vou ser bem breve, porque eu já fiz vídeos aqui sobre o tema 1337 e sobre o tema 1368. Eu vou colocar os links aqui na descrição, nos quais eu fiz aqui um apanhado sobre a aplicação do princípio da anterioridade. Recomendo que assista a esses vídeos. E o STF basicamente tem feito o seguinte critério, para definir se deve ser aplicado o princípio da anterioridade tanto ao anual quanto o nonagesimal. Então, primeiramente, se você não sabe o que é o princípio da anterioridade, ele diz que toda a instituição ou majoração de um imposto, ela deve somente produzirá efeitos pelo princípio da anterioridade anual no exercício seguinte e pela nonagesimal apenas após 90 dias da vigência dessa norma. Então, é um prazo para que o contribuinte ele se organize, né, se prepare para passar a pagar esse imposto. Então, basicamente, o entendimento do STF é para definir se é caso ou não de aplicação do princípio, e ele tem exceções constitucionais, tem impostos que não se sujeitam ao pagamento desses princípios. O critério do STF é se haverá ou não um efetivo aumento da tributação. Então, eu já mencionei nos outros vídeos que, por exemplo, se o ente tributante ele revoga uma redução, ou seja, ele tinha uma previsão de que a partir de determinada data ele ia conceder uma isenção parcial ou total de um imposto. E aí, quando chega naquela data que os contribuintes já esperavam aquela redução, ele revoga. E aí, para o STF, não há uma majoração aqui, porque, na verdade, é mantida a tributação no patamar em que já estava. Então, nesse caso aqui, não se aplica o princípio da anterioridade. Aí, como eu já mencionei, tenho vídeos aqui sobre decisões, sobre revogações de isenção ou repristinação de alíquota em caso de cobrança de PIS e COFINS, que na verdade é uma contribuição para a qual se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal, e também para o adicional de frete da Marinha Mercante. E da mesma forma, o STF entende que não é caso de aplicação do princípio em caso de prorrogação de majoração de alíquota. Então, é um caso semelhante ao primeiro, porque aqui o Poder Executivo majora uma alíquota e sinaliza um prazo para terminar essa majoração. Só que, quando chega perto de terminar, ele prorroga, né, estende a aplicação dessa alíquota majorada no tempo. E como isso é feito antes da efetiva redução da alíquota, nesse caso, no dia seguinte à prorrogação, vai continuar pagando o mesmo imposto que estava pagando no dia anterior. Então, por isso, não haveria uma efetiva nova majoração, né? Está apenas estendendo a majoração anterior. Para o STF, não é caso de aplicação. Diferente é o caso da alteração ou revogação de benefícios, que aí eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores, que era entendimento do STF já em vários casos de recursos extraordinários, nesse sentido de que, havendo alteração ou revogação de um benefício, isso será considerado uma majoração do tributo. Portanto, deve ser aplicado o princípio da anterioridade. Então, como exemplos que eu já tinha apresentado anteriormente, a gente tem o caso do fim da isenção de IPI para veículos para PCDs, o fim de benefícios de crédito de ICMS na venda de mercadoria isenta, ou seja, normalmente, quando você faz uma venda, há um creditamento do ICMS, né, pelo princípio da não cumulatividade. No entanto, se a mercadoria é isenta, via de regra, não haverá esse creditamento, né? Mas aí um benefício em que permitiria ao contribuinte que fizesse o creditamento mesmo a venda sendo isenta. E
uma vez que cessa esse benefício, deve ser aplicado o princípio da anterioridade à cessação do benefício de creditamento de ICMS na venda de mercadoria isenta. Também o STF já aplicou o princípio no caso de revogação do regime de desoneração da folha e, portanto, a consequente retomada da sistemática da apuração anterior, portanto, com a maior oneração. E, além disso, também aplicou nos casos de alteração do programa fiscal Reintegra. Então, agora, no tema de número 1383, foi decidido agora com repercussão geral sobre o assunto e a tese ficou assim redigida. O princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Confira os outros vídeos, eu vou colocar aqui os links na descrição. E se gostaram, cliquem no botão de curtir, se inscrevam no canal e ativem as notificações para serem avisados nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.